Com 2 votos contrários ao pedido de liberdade do ex-presidente Lula, Gilmar Mendes pediu vista e adiou o julgamento. Pouco antes das 6 horas da tarde de terça-feira, o ministro suspendeu a sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu o habeas corpus de Lula, preso desde abril em Curitiba. O pedido da defesa chegou ao STF no começo de novembro, logo após o então juiz Sérgio Moro aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro de assumir o Ministério da Justiça. Nesta terça-feira, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, alegou que ficou comprovada a parcialidade de Moro na condenação de Lula. Se o Estado juiz não respeita minimamente o direito de defesa, e aqui acho difícil dizer que houve esse respeito. Se não respeita minimamente o direito de defesa, não se pode cogitar de um devido processo legal e muito menos de um juiz imparcial. Já a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, declarou que o então juiz agiu conforme a lei e que o habeas corpus não deveria ser julgado pelo Supremo. Não consigo ver em que sentido se pode entender que houve parcialidade, vou encerrar, senhor presidente, 1 minuto, parcialidade, tendo em vista que é um fato posterior ao julgamento da ação penal e que não teve qualquer influência. O primeiro a votar foi o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin. Ele declarou que os dados da defesa não eram suficientes para afirmar que o uso de procedimentos heterodoxos tenham influenciado a decisão sobre Lula. A análise das provas pré-constituídas nesses autos, nos limites impostos pela via eleita do habeas corpus, não permite a pronta constatação de constrangimento ilegal derivado de suspeição que reassuma mediante o que poderia propiciar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal Federal. Consigno por derradeiro que ninguém está acima da lei, especialmente da Constituição. A ministra Carmen Lúcia seguiu o entendimento de Fachin. O ex-juiz ter aceito, num momento muito posterior ao julgamento feito, o convite formulado, não pode ser considerado por si suficiente para afirmar a sua parcialidade. O início do julgamento foi marcado pelo embate entre os ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Em crítica ao relator da Lava Jato, Lewandowski chegou a questionar que ações de habeas corpus estavam sendo submetidas ao pleno do STF, em alguns casos, e levados à segunda turma em outros, fazendo uma referência à mudança de composição do colegiado. Após o pedido de vista de Gilmar Mendes, não há data prevista para o julgamento sobre a liberdade do ex-presidente Lula prosseguir. Augusto, professor Vila, de novo, por que ele quer mais tempo para analisar esse caso, hein? Certamente porque ele não conhece direito o caso, né? Pouco noticiado. Então ele agora precisa examinar o processo. Ele também nunca tem tempo, porque vive em Portugal, essas coisas. Então é bastante compreensível que ele tenha feito isso. É o pedido de vista mais previsível que podia existir. Eu não entendo o seguinte, não é a sentença do Moro. O Moro, aliás, errou. Tanto que ele foi corrigido pelo Tribunal Regional Federal, que aumentou a pena. Foi o único erro do processo do Moro. Ele foi brando. Depois, a mesma pena foi chancelada pelo STJ, pelo próprio Supremo, e agora eles estão discutindo ainda se o Moro agiu bem ou não. Quer dizer, o Moro, se essa história continuar, o Moro merece ser transformado no maior vidente do Brasil. Ele condenou um tempão o Lula, que ele já sabia que o Bolsonaro seria presidente, se elegeria, ia convidá-lo, então ele fez tudo, de caso pensado. É ridículo. Isso é tão ridículo quanto o advogado Zanin, o ministro Lewandowski e o Gilmar Mendes. Lembrar que a condenação do Lula foi em 2017, né? Pelo juiz ex-juiz Sérgio Moro. Então, agora, o Lewandowski faz acusações, é inacreditável o que ele faz. Ele é um homem do Lula e ele faz questão de ser um homem do Lula. É uma coisa assim inacreditável. Eu acompanhei a ação penal 470, o processo do mensalão. Ele agiu durante as dezenas e dezenas e dezenas de sessão. Ele era o revisor, não revisou uma vírgula, ficou 6 meses, não fez nada, e durante todo o processo ele atrapalhou.
e teve bate-bocas memoráveis com Joaquim Barbosa, o relator, ele era o revisor, entende? Joaquim Barbosa era o relator, e em certo momento chegou até a se levantar e sair da sessão, deixou a cadeira girando, parecia coisa do Velho Oeste, de salão do Velho Oeste norte-americano, dos filmes B de Hollywood. Agora, o que se coloca é que o que o Gilmar Mendes fez é claramente uma manobra política. O Supremo Tribunal Federal não é uma instância jurídica de há muito, é um parlamento. A única diferença é que tem a toga e tem um número de assessores. Cada senador tem cerca de 50 assessores. No caso do STF, cada ministro tem em média 222 funcionários. Vocês não ouviram errado, 222 tal. Agora, é incrível como Lula tem privilégio. Quantos habeas corpus estão aguardando serem deferidos ou não pelo Supremo Tribunal Federal? Sempre o Lula fura a fila tal. Agora, o objetivo central, e para concluir, qual é? É deixar para março, abril do ano que vem. Eles vão querer libertar o Lula na discussão do condenação em segunda instância, se você recorre em liberdade ou não. E o objetivo vai ser qual? Vai ser livrar o Lula sob o argumento que você está defendendo direitos constitucionais. No Brasil, é uma indústria de recursos, tem advogados milionários com a indústria de recursos. Isso tem de terminar, é um absurdo. O condenado em segunda instância tem de cumprir a pena e recorre, preso e acabou. O professor, só para acrescentar, tem uma possibilidade dele ser condenado antes, né? Pelo STJ. Sim, né? Mas aí não, aí tem a história de colocar, essa é uma solução aparentemente salomônica, sim, mas é um golpe. Plantaram essa notícia também hoje, de falar, não, olha, então não vamos pensar em 4 instâncias, vamos pensar em 3, colocar o STJ. E isso, eles soltam um monte de balões de saia. Um deles agora é que o Lula ele não aceitava a prisão domiciliar, mas agora está sendo convencido de que pode aceitar a prisão domiciliar. Mentira, assim como ele estava doente, depois ele está bom, depois ele está depressivo, depois ele quer ter visita íntima, depende da hora, eles vão apresentando. Eu até para visita íntima já sugeri Rosemary Noronha, amante do Lula, viajou para 32 países de forma clandestina, tal. Puxar a fila. Então vamos começar com a Rosemary Noronha, que por sinal ninguém sabe onde está. Quem paga as contas da Rosemary, quem paga os seus advogados, que são caríssimos.